Graça e paz, amados. Aleluia. Muito bom e muito bem-vindo a todos. Esta é a nossa quinta aula da apologética. E hoje estaremos a introduzir as religiões do mundo, ou seja, as religiões mundiais. Então, vamos começar com a palavra de oração e assim poderemos prosseguir. Nosso Pai soberano, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão com o Espírito Santo, o Senhor, nós entramos, Senhor, na Sua presença esta manhã com ações de graças, louvor e adorações, Senhor, dentro dos nossos corações. Nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor merece o nosso louvor, merece a nossa adoração, pois o Senhor é Senhor sobre tudo, o Senhor que nos criou, o Senhor que nos fez, o Senhor que nos formou para a sua glória. E nós já rendemos, Senhor, tudo o que nós somos, todo o nosso ser, diante do seu trono da graça, Senhor, para te exaltar, para te magnificar, para te engrandecer, Senhor. Senhor, muito obrigado por ter se compadecido conosco. Senhor, o Senhor tem sendo tão grande, tão sublime, mas ainda se importou conosco, se importou de nós, vendo-nos nas nossas misérias, vendo-nos nos nossos caminhos desviados. O Senhor se compadeceu e veio para nos resgatar, veio para nos buscar, nos encontrar e nos resgatar. E por essa razão nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Senhor. Muito obrigado esta manhã, por um novo dia, mais esta semana, mais esta oportunidade para juntos aprendermos a Sua palavra, para crescermos cada vez mais. Pedimos que hoje, este momento, nos encha do Seu Espírito, para que as nossas mentes, os nossos corações estejam em sintonia com aquilo que o Senhor quer comunicar para cada um de nós. Abençoa todos aqueles que estão porventura a caminho deste lugar. Abençoa todos os estudantes que estarão recebendo esta aula a partir de seus locais, seja de trabalho, assim como da residência. Abençoa cada estudante, Senhor, que mantenha cada um de nós firmes e nos ajude a decidir bem, para que continuemos, Senhor, neste chamado de estudarmos a Sua palavra, pois como cristãos somos chamados a estudar as Escrituras. Senhor, unge este momento, nos dê ouvidos para ouvir e fala, Senhor, para nós de uma forma íntima, de uma forma pessoal, e ajuda a cada um de nós, Senhor, segundo a Sua graça, Senhor, em cada necessidade, em cada desafio, em cada enfermidade, em cada, Senhor, problema que cada um está enfrentando. Pedimos que a Sua palavra, Senhor, que envies, possa trazer cura, possa trazer edificação, possa trazer direção, possa trazer consolo, encorajamento, Senhor, em todos os sentidos. Nós confiamos a Ti, Senhor, pois a Sua palavra, a qual o Senhor tenha enviado, nunca volta a Ti vazia. Que, Senhor, esta manhã a Sua palavra cumpra o seu propósito em nossas vidas. Nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso. Espero que todos tivemos boa semana até já. Já o final de semana chegou e novo mês também chegou, e para todos os nossos filhos, nossas crianças estão de parabéns hoje. Assinala-se Dia Nacional, né, da Criança Moçambicana. É isso? Não é internacional. É o Dia Nacional. É o Dia Nacional, não é? Ok, muito bem. Então, para todos os nossos filhos, nossas crianças, feliz Dia da Criança Moçambicana hoje. E vamos celebrando, enquanto estamos celebrando com os nossos filhos, vamos também mergulhando na palavra,
porque é de caráter urgente nós continuarmos a estudar a palavra. E, amados, hoje estaremos introduzindo as religiões do mundo. Mas antes disso, nós temos um pendente que nós precisamos concluir, apresentar os fatos da ressurreição que nós iniciamos na aula passada e, portanto, vamos dar a continuidade com os pontos que nós ficamos por apresentar e depois disso é que vamos entrar, possivelmente, na segunda parte, é que vamos entrar na introdução às religiões mundiais. Mas antes também portanto, da conclusão daqueles pontos sobre os fatos da ressurreição, eu tenho alguma coisa que quero argumentar, não argumentar no sentido negativo, mas só para comentar e não só dar uma oportunidade para os estudantes que, portanto, são ainda recém-inscritos, que estão aqui conosco, como primeiro trimestre, que não tiveram a oportunidade de ouvir o que nós falamos ou assim, ensinamos na aula, portanto, no trimestre passado. Eu coloquei as 95 coisas que acontecem no momento da salvação no grupo do WhatsApp. Eu creio que todos já tiveram acesso e eu já prometi que ia enviar e depois, de alguma forma, acabei ficando esqueci. E uma estudante me lembrou ontem e fiz a diligência. Mas eu sei que só lendo aquele documento, aqueles pontos, tem muitas coisas que não possam, assim, não possas compreender pessoalmente. Portanto, eu decidi dar uma pequena introdução àquilo que são esses pontos para melhores entender, principalmente para novos ingressos, novos estudantes, para que cada um esteja um pouco mais inteirado naquilo que esses pontos querem nos informar. Quando falamos de verdades posicionais, que são 68, falamos de uma verdade que é catalogada por Deus. E é uma posição que cada um de nós é colocada, ou seja, nos é posicionado no momento em que nós tomamos a decisão de aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É nesse momento, quando você toma a decisão, sendo consciente ou não sendo consciente do que está acontecendo naquele preciso momento, e claro que muita coisa não nos é consciente, só muitas das vezes, alguns de nós tomamos a decisão, por exemplo, quando eu tomei a decisão de aceitar a Jesus Cristo, eu não entendia ao certo o que na verdade isso significava. Mas, ao longo do tempo, quando já frequentava mais os cultos, e ouvia mais a palavra pregada, e já lia a Bíblia, fui cada vez mais percebendo que, afinal, aquela decisão que eu tomei era uma decisão muito mesmo importante na minha vida. Agora, tem muitos cristãos que são cristãos nominais, ok? Quando falo de cristão nominal, é aquele que diz que eu sou cristão porque eu nasci numa família cristã, ou porque eu frequento a igreja, ou porque eu faço algumas atividades relacionadas com a igreja, entre aspas. São cristãos nominais, mas não porque eles passaram por processo de novo nascimento. Agora, nós falamos sobre isso um pouco numa das aulas, acho que foi a segunda aula, ou a terceira, a primeira ou a segunda aula, não me lembro exatamente. Mas falamos sobre a questão da salvação. Agora, não voltarei mais para repisar muito, senão o tempo não nos permite. Mas o que quero enfatizar é que naquele momento que você reconheceu que a salvação é um dom gratuito de Deus e você abriu o coração e recebeu. Naquele momento, a Bíblia fala que
nós somos dados o direito de sermos feitos filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12. Por termos crido no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, com esse direito e esse poder de sermos feitos filhos de Deus, nesse pacote da salvação existem muitos benefícios, muitos privilégios. São esses que estão delineados aqui de uma forma sistemática, de uma forma categórica, não de uma forma assim sequencialmente cronológica, que isso aconteceu agora, depois acontece aquilo, depois acontece. Não é mais ou menos isso. Estamos a falar o pacote inteiro daquilo que acontece no momento da salvação. Agora, o cristão é dado uma posição em Cristo. É dado uma posição em Cristo. Primeiro, nós falamos que quando nós aceitamos a Cristo, somos dados o direito de sermos feitos filhos de Deus. Em outro lado, também somos salvos. Entendeu? E sendo salvos, isto tudo só acontece em Cristo. Essa posição, por exemplo, de sermos filhos, estamos a falar de uma identidade, mas também somos dados uma posição na família de Deus. E não só, falamos que Ele nos conheceu de antemão. Este é um dos primeiros pontos nesta lista aqui. Ele nos conheceu de antemão. Tem referências bíblicas. Isso significa que é uma verdade posicional que não se pode revogar, tanto pelo meu bom porte ou assim como pelo meu mau porte. A conduta do cristão depois da salvação não se pode mudar ou anular a posição em que nos foi concedido ou colocado depois que nós aceitamos a Cristo. Essas são verdades posicionais. Ele nos elegeu, por exemplo. Ele nos conheceu de antemão e depois nos elegeu. Isto está em Romanos 8:33. E em Colossenses 3, versículo 12. 1 Tessalonicenses 1:4. Tito 1, versículo 1. 1 Pedro 1, versículo 2. Ele nos elegeu. Ele nos elegeu. E também nos predestinou. É uma outra posição. Então, essas posições, todas elas, você pode ler e ver as citações aí. E também, com esta posição, nos fala da nossa identidade, em umas outras passagens, o que Cristo é para nós, o que nós somos para Ele. Ok? Então nós vimos essas passagens, o que Ele nos fez ser. E depois vimos as 27 verdades experienciais. São aquelas verdades em que o cristão é concedido a oportunidade de poder entrar e experimentar. Isto é, não vou falar em detalhes, porque esta é uma pequena introdução, uma breve introdução a isto aqui, para o estudante poder estar atento naquilo que está estudando. Quando falamos de verdades experienciais, tem duas categorias. Verdades posicionais. Essa não depende absolutamente do seu esforço, da sua dedicação ou do seu maior desempenho como cristão. Mas é uma verdade declarada por Deus e Deus te colocou lá e Deus te fez ser e Deus te deu a oportunidade. Ponto final. Agora, quanto à categoria de verdades experienciais, aqui requer já o seu portanto, desempenho, de alguma forma, o seu esforço, o seu desejo de querer experimentar aquilo que Deus disse que você já é. É uma coisa você ser filho de Deus e é outra coisa você ter a experiência de que realmente você é filho de Deus.
Você pode ser filho de Deus, mas viver numa experiência diferente. Viver numa realidade diferente. Por exemplo, hoje somos filhos de Deus, não é? A Bíblia fala isso em 1 João capítulo 3, do versículo 1 a 3. Diz que, amado, nós já somos filhos de Deus. Apesar de que ainda não é manifesto o que nós seremos, havemos de ser. Mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Agora, a nossa realidade nos fala, ou seja, a nossa realidade nos dá a experiência de quem nós somos em Cristo. A realidade que nós vivemos hoje? Não. Mas somos filhos de Deus. Mas a realidade que nós vivemos nos fala outra história. E se nós andamos pela vista, não poderemos ter a experiência da nossa identidade. Por exemplo, um outro exemplo bíblico. O filho pródigo. Nós todos conhecemos a história, em Lucas capítulo 15. Ele era filho do pai ou era servo do pai? Era filho do pai. Ok? Antes de sair da casa, era filho. Depois de sair de casa, continuou sendo filho. Quando estava vivendo uma vida dissoluta, era filho. Quando ele regressou como filho. Mas sabe o que aconteceu na mente do filho? Houve mudanças. Na mente do pai não houve nenhuma mudança quanto à identidade do filho. Mas na mente do filho houve mudanças. Ele se viu como filho digno de herança antes de partir. Quando partiu com o saquetel de herança, ele se viu como merecedor de usufruir. Mas quando desperdiçou tudo e caiu na miséria, ele se viu como um servo que não merece nenhum direito como filho. Estás a perceber isso? Posicionalmente, ele era filho. Mas na sua experiência, ele achava que não era filho. Por causa da realidade contrária que ele vivia naquela altura. Estava vivendo fora da casa do pai, sem provisões que o pai tem em abundância, numa vida de carência, de sofrimento. Ele achava que não era já digno de ser filho. Mas pensou que talvez, conhecendo o coração do pai dele que era bondoso, talvez o meu pai possa me aceitar como um dos servos. No coração do pai mudou alguma coisa? Não. Mas a nossa mentalidade, muitas das vezes, é frustrada por causa da realidade que nós vivemos. E perdemos o sentido da posição em que nós fomos colocados em Cristo. Perdemos o sentido da nossa verdadeira identidade em Cristo. Então, ao ler esses pontos, perceba isso, que por causa da nossa identidade, eu e tu podemos entrar na experiência de que realmente somos filhos de Deus. Quando a Bíblia fala em Romanos 8:1, que agora não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, aquele que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí fala sobre isso, a questão da experiência. Você pode viver todos os dias experimentando a condenação enquanto você não é condenado diante de Deus. Agora, se começas a andar em Espírito, você vai perceber que eu já fui perdoado. Não preciso mais andar condenado. Estás a perceber isso? Você vai ter a experiência da liberdade e do perdão. Se você anda na carne e julga as coisas segundo a carne, você andará condenado, experimentando condenação, enquanto você está perdoado por Cristo.
Estás a perceber isso? Não, isso que nós precisamos perceber nesta lista que está aqui, principalmente para os estudantes que não tiveram essa explicação, que estão ainda recém-inscritos. Então, para você ler, para os que já começaram no trimestre passado, já tiveram essa explicação, mas nunca é demais, porque quando fomos aos testes, eu coloquei essa questão num dos testes, alguns responderam diferentemente. Então, é bom para que alguns voltem portanto, a reaprender e que possam reorganizar os seus pensamentos em torno desta matéria. Porque eu sei que todos nós viemos com vários ensinamentos diferentes, principalmente em relação à matéria da salvação. Então é muito bom voltarmos a rever essas matérias para melhor vivermos e entrarmos na experiência. E veja lá só, como é que o cristão pode viver a experiência da sua identidade? Vivendo na fé, confiando na palavra de Deus, alimentando-se da palavra de Deus, ok? Permitir que a palavra de Deus transforme a sua mentalidade e comece a pensar de acordo com portanto, as revelações que Deus nos tem dado por meio da palavra e do seu Espírito que nos dá testemunho dentro de nós. Porque Deus nos deu o Espírito Santo e esse Espírito Santo nos dá testemunho, testifica com o nosso espírito humano que somos de fato filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículos 14, 15, 16, 17. Então, nós temos que ter esta convicção, mas para ter essa convicção precisamos viver ingerindo a palavra de Deus diariamente. É dessa forma que nós vamos crescer, não só viver na posição, mas também entrarmos na experiência de que nós somos de verdade. Então, era uma breve introdução para explicar um pouco daquilo que esta lista tem a nos ensinar. Muito bem, passamos aí. Não sei se alguém tem uma pergunta, uma dúvida em relação a isso. Se tiver, pode apresentar mais tarde, ou pode, para os estudantes que estão acompanhando online, pode também colocar aí na caixa de comentários, iremos responder oportunamente. Agora, voltando já para aquilo que é a matéria que nós temos que concluir, que não concluímos na aula passada por causa do fator tempo, vamos já continuar. Nós vimos os 2 primeiros fatos da ressurreição, não é isso? E ficamos por concluir os 3 fatos que não foram apresentados, não é isso? Então, o último fato que nós já apresentamos era que os discípulos de Jesus acreditavam que ele ressuscitou e apareceu a eles. Era isso. E depois tivemos os subpontos, que as alíneas A até GG. Todos nós tivemos isso. Espero que sim. Caso não, podemos ainda... No ponto 3 também, analisamos que o perseguidor da igreja, Paulo, mudou rapidamente. É verdade. Então, a parte do quarto fato, chegamos de citar aqui, que o Sétio, Tiago, meio-irmão de Jesus, mudou repentinamente. Sim, isso foi mencionado. Foi mencionado também? Sim. Então, já concluímos. O quinto fato é o túmulo está vazio. Também? Esse ainda não. Ainda não? Sim. O que ficou então? Eu fiquei com a impressão de que não tínhamos falado sobre isso. Talvez falamos de uma forma resumida. Nesse quarto fato, onde falamos do sétimo Tiago, que é meio-irmão de Jesus, que mudou repentinamente, tivemos as linhas A, B e C. Tivemos a linha A, B, C e D D. não. Não tem. Não se vê? Não, não estamos a falar de... Estou a falar do quarto fato, não do terceiro. Ok, ainda não mencionamos.
Não tivemos nenhuma linha no quarto fato. Ok, então vamos começar daí. Então significa que tivemos os primeiros 3 fatos. Só ficou, portanto, ficaram os 2 fatos, que é o quarto e o quinto. Ok, muito bem. Então vamos começar daí, do quarto fato, onde falamos que o cético Tiago, meio-irmão de Jesus. O cético refere-se mais a uma pessoa muito duvidosa, ok? Que sempre está duvidando, nunca tem certeza sobre alguma coisa. Existem muitos que têm essa posição mental, uma posição ideológica, mesmo no nosso seio social. São pessoas céticas, sempre vivem com dúvida. E eles até afirmam que nunca se pode chegar a uma verdade absoluta. Eles afirmam isso, que não, ninguém sabe, ninguém pode saber. Se Jesus Cristo é Deus, ninguém sabe, ninguém pode saber. Se há vida após a morte, ninguém sabe, ninguém pode saber. Entendeu isso? São pessoas que estão indecisas, não têm nenhuma posição assim firmada. Mas essa é uma posição, amados. Não é porque eles não têm uma posição. Essa é uma escolha, é uma posição que eles escolheram. Eu vou viver duvidando. Ok? Ok, então, quero confirmar uma coisa aqui, muito rapidinho. Rapidamente. Bem-vindo, irmão. Muito bem, damos a continuidade, só queria ver alguma coisa aqui. Muito bem, damos a continuidade, falando sobre o quarto fato, onde o Tiago, que era cético, que não acreditava mesmo, ele tinha uma posição neutra, não é? Uma posição neutra que não acreditava. A questão duvidosa é mesmo não acreditar em nada, não é? Não acredita, é uma pessoa sem fé. É uma pessoa sem fé. É por essa razão que Jesus, quando fala em Tiago, capítulo 1, ou seja, o apóstolo Tiago, quando fala, depois da sua conversão, que houve uma mudança repentina, ele mesmo fala, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ok? Dessa vez a visão de Tiago está mesmo alinhado com aquilo que ele estava arrependido da atitude ou da posição que ele defendia antes. Em Tiago capítulo 1, veja lá comigo. Em Tiago capítulo 1, vamos lá. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 5 até versículo 8. Vamos ler juntos esta passagem. Estou abrindo aqui a minha Bíblia.
Amados, para quem não sabe, não tem noção ou conhecimento, eu posso partilhar convosco aqui uma das ferramentas extremamente boas que você pode usar no seu telemóvel ou pode usar no seu laptop. É mais útil em todas as plataformas, dispositivos que pode usar. Não sei se MySword ou eSword. eSword é uma Bíblia eletrônica que contém diversas ferramentas e eSword. A versão compatível com os telemóveis é mais assim, MySword. Ok? Então você pode baixar este aplicativo ou este software no seu computador e você poder usar. Só que há um problema com esse aplicativo, com esse software. É somente disponível em inglês. Ainda não encontrei a versão portuguesa, mas a boa coisa é que dentro desta plataforma você pode baixar módulos, inclusive Bíblias em português. Alguns módulos que você pode baixar comentários, pode baixar dicionários, pode baixar devocionais, pode baixar qualquer artigo que você quiser relacionado com estudos da Bíblia. Então, esse também, a boa coisa é que os dicionários que nos oferece, nos dá a oportunidade de encontrar palavras originais nos idiomas originais, ter definições de palavras morfologicamente, assim como também etimologicamente. Ok? Você pode usar essa ferramenta, é uma ferramenta muito útil, só que alguns módulos nesta plataforma somente estão disponíveis em inglês. Ok? Mas também pode baixar Bíblias em grego, Bíblia no hebraico, você pode baixar esses todos em qualquer outro idioma que você conhece. Geralmente os idiomas mais principais, não o seu Xangani talvez não está lá, nunca encontrei. Ok? Muito bem, então, só queria dizer o seguinte, eu estava abrindo esta plataforma aqui, esse software aliás no meu laptop, querendo trazer esta passagem, Tiago capítulo 1, no versículo 5, diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Porém, no versículo 6, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que significa um coração dobre? Uma pessoa que tem uma mentalidade duplicada. Ou seja, eu quero esta direção ou quero esta direção. Eu ou quero isto aqui ou amanhã quero isto aqui. Ok? Não tem nenhuma posição sólida. Não tem nenhuma direção. Essa pessoa duvidosa. Aqui Tiago diz que, olha, se alguém lhe falta sabedoria, peça a Deus. E Deus dá liberalmente. Deus dá generosamente. E não vai lhe lançar em rosto, não vai lhe negar. Se você precisa da sabedoria de Deus, Deus não vai lhe negar. Sabe como é que você vai pedir a sabedoria de Deus?
temendo a Ele. Porque o princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor. Se você teme a Deus, Deus vai lhe dar sabedoria. Você vai crescer em sabedoria. Certo? E aqui Tiago diz que você não precisa duvidar. Porque ele lembra que ele vivia duvidando. Ele vivia duvidando. E ele diz, pensa com fé. Tenha fé. Aqui estava, assim como Pedro, que teve medo de sofrer por causa do Cristo. Quando ele se converteu, o que ele ensinou? Olha, não tenha medo se você sofre por ser cristão. Mas antes glorifica a Deus. Aqui estamos a ver a Tiago também, corrigindo-se a si mesmo e também corrigindo aqueles que estão na mesma linhagem. Tenha fé, não duvide. Se você vive duvidando, nunca será estável em nenhum dos seus caminhos. Tenha fé. Peça a Deus e peça com fé. Ok? Então, só para trazer isto aqui sobre a apóstolo Pedro, ou Tiago, desculpa. Ele era cético, era meio irmão de Jesus, mas depois da ressurreição, ele viu a Jesus Cristo já ressurreto. Este homem foi transformado. Vimos sobre os irmãos de Jesus várias passagens na Bíblia, por exemplo, em Marcos capítulo 3, versículo 21, versículo 31, também Marcos capítulo 6, versículo 3 a 4, e João capítulo 7, versículo 5. E Paulo também relatou que quando Jesus ressuscitou, apareceu a Tiago de uma forma exclusiva. Apareceu a Tiago em Lucas, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 7. Ele fala também de que Jesus, quando ressuscitou, apareceu aos 12, apareceu a Tiago e por último apareceu a ele, como o próprio apóstolo Paulo, como um nascido fora do tempo, como um abortivo. Ok? Ele diz que ele nasceu, ele apareceu. Quando ele apareceu a Tiago, alguma coisa aconteceu. É como se Jesus aparecesse, olha, eu sou. Ainda que você duvidava, eu sou. E Tiago foi transformado. Nós vimos isso. Foi uma mudança 360 graus. De uma mudança. Uma mudança completa e total. Essa está na linha A, que nós citamos, que os irmãos de Jesus, incluindo Tiago, eram incrédulos durante o seu ministério. Este está, como podemos ver, em Marcos capítulo 3, versículo 21 e 31. E também em Marcos 6, versículo 3 a 4. E João 7, versículo 5. Eram incrédulos durante o ministério de Jesus aqui na terra. Mas vemos outro cenário depois. A linha B diz que após o alegado evento da ressurreição de Jesus, Tiago é identificado como um líder da igreja de Jerusalém. Veja lá só. Depois de todo o cenário, tudo que aconteceu após a ressurreição, Tiago é depois identificado como o líder que presidiu o primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Antes de todos os concílios que já ouvimos, como o concílio de Trento, o concílio de Niceia e vários outros concílios, o primeiro concílio da igreja foi o concílio em Jerusalém e foi presidida por Tiago, que é meio-irmão de Jesus, onde se discutiu de vários assuntos, onde se discutiu porque os judeus queriam que todo cristão, o gentio que se converta ao cristianismo, seja circuncidado, pratique o judaísmo. Mas durante este concílio foi deliberado que não é necessário que sejam circuncidados, não é necessário que eles sejam
pratiquem o judaísmo, guardem o sábado, mas sim que observam os princípios fundamentais da vida cristã. Ok? Então, você pode ler Atos capítulo 15 e você vai perceber todo esse cenário. Em Gálatas capítulo 1, versículo 19 também, Tiago é mencionado como líder da igreja em Jerusalém. É ele que presidiu, é ele que tomou as últimas deliberações, ou seja, a decisão final do concílio de Jerusalém. Era líder. Mas esse é o homem que antes era incrédulo. A linha C. A crença de Tiago em Jesus e na sua ressurreição era tão forte que ele morreu como mártir por essa crença. O martírio de Tiago é atestado por fontes cristãs e não cristãs, como Eusébio e Joséfo. Então, fala que a crença de Tiago em Jesus e na sua ressurreição era tão forte que ele mesmo morreu como mártir por esta crença. Ou seja, por causa da sua crença em Jesus e na sua ressurreição, ele foi até ser martirizado, ele foi sentenciado à morte e foi executado por causa da sua fé em Jesus e na sua ressurreição. Ele morreu por causa da sua fé. Ok? Então, o martírio de Tiago foi relatado por fontes cristãs, assim como não cristãs. Ele morreu por causa da sua fé em Jesus e na ressurreição. Veja lá só, quão fortes são esses fatos, são esses argumentos, porque nós, na aula passada, estávamos falando sobre esses argumentos, falando sobre a questão de Jesus a ressurreição, aliás, é fraude, qual é essa outra questão que estava ligado com isso? Era fraude, mas o quê? Ficção ou um fato? Então, é isso que nós estamos a trazer aqui. Alguns desses argumentos são fortes, que alguém que esteja até apto a morrer defendendo, seria uma loucura alguém morrer defendendo uma mentira. Era loucura. Ok? Então, são três linhas aqui, neste ponto 4, ou fato número 4. Agora já vamos passar para o quinto fato. É o fato de túmulo estar vazio. O quinto fato, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Alguém mencionou alguns desses pontos na nossa aula passada, aqui na sala de aulas. Então, neste quinto fato, temos as linhas A até G. Sendo a linha A, diz o seguinte: teria sido impossível para o cristianismo decolar em Jerusalém se o corpo ainda estivesse no túmulo. Seria impossível para o cristianismo decolar em Jerusalém se o corpo ainda estivesse no túmulo. Isto é, o cristianismo não poderia se levantar esse movimento, não poderia começar a expandir, saindo de Jerusalém para outras partes, tanto de Israel, assim como além das fronteiras de Israel. Não poderia. Se ainda o corpo de Cristo estaria no túmulo, haveria uma grande, diríamos, oposição, e obviamente seria uma oposição mais credível. Se alguém aprovasse que, olha, o corpo está aqui, vocês dizem que ele ressuscitou, está aqui.
A linha B diz que os soldados ou os líderes religiosos teriam produzido o corpo assim que os discípulos começaram a pregar a ressurreição. Os soldados romanos, assim como os líderes religiosos, fariseus, saduceus e todos mais, poderiam ter produzido ou trazido a mostrar, exibir o corpo de Cristo. Olha, está aqui. Poderiam ter feito isso quando os discípulos começaram a pregar que Jesus Cristo ressuscitou. Não vamos demorar. A linha C. O túmulo vazio foi admitido pelos inimigos, pois acusam os discípulos de roubarem o corpo. O túmulo vazio foi admitido pelos inimigos, pois acusam os discípulos de terem roubado o corpo. Este está até registrado em Mateus capítulo 28, versículo 12 a 13. Então, significa que até os inimigos tiveram evidência de que o túmulo está vazio. É por essa razão que eles até acusaram os discípulos de terem roubado o corpo de Cristo. Só que, para onde eles roubaram, ninguém pôde investigar e encontrar, sendo que estavam no mesmo país, na mesma cidade, e não só, sendo eles autoridade local, não teriam todas as pistas. E não só, o corpo estava sendo guarnecido. E falamos sobre isso, que ninguém poderia enfrentar um soldado romano. Naquela altura, ninguém poderia. Muito bem. A linha D. Não havia motivo para roubar o corpo também. Não havia motivo para roubar o corpo. Para quê? Se mesmo os discípulos estavam em pânico, em choque, não havia nenhum motivo. Não havia nenhum motivo. Os discípulos estavam escondidos. Somente as mulheres que tinham coragem de ir a ver. Veja lá como a coragem que Deus coloca nas mulheres. Todos os homens fugindo pela vida deles. As mulheres disseram que não, temos que ir. Muito bem. Não havia nenhum motivo para roubar o corpo. A linha E. Todos os envolvidos, incluindo os funcionários, sabiam onde estava o túmulo. Por isso, não foram ao túmulo errado. Todos os envolvidos, incluindo os funcionários, sabiam exatamente onde estava o túmulo. Por isso, não foram ao túmulo errado. Tem alguns que falam de alguns argumentos que não, obviamente, possivelmente eles falharam o túmulo e foram ao túmulo errado. Ok? Tem alguns que trazem esse tipo de argumentos. Mas a verdade é que aquilo foi um acontecimento público. Ok? Foi um cenário público. E José de Arimateia era um político. Ele estava na política. Era uma pessoa conhecida, de nobreza. E não havia como se escolher. E é verdade que era um crente, mas na política. E ele teve essa graça e essa oportunidade de pedir que lhe seja concedido sepultar o corpo de Cristo. Veja lá onde Deus coloca as pessoas. Em posições de nós, para poder cumprir o seu propósito. Não é? Bom, ninguém podia falhar, ninguém poderia errar, chegar ao túmulo onde Jesus, o corpo de Cristo, jazia. A linha F. Se as mulheres tivessem ido ao túmulo errado, os funcionários ainda teriam conseguido apresentar o corpo. Ok? Se porventura as mulheres erraram no túmulo e foram ao túmulo errado e encontraram que o túmulo está vazio,
Então os funcionários, guardas, poderiam dizer, não, vocês erraram. O sepulcro, o túmulo verdadeiro é este aqui. Está aqui. Ok? Mas isso não aconteceu. E a última linha, que é a linha de G. O relato da descoberta do túmulo vazio por mulheres é altamente provável, pois, dado o baixo estatuto das mulheres na cidade judaica e a sua falta de qualificação para servir como testemunhas legais, a história não seria uma invenção. É um dos pontos muito fortes para compreender este. O relato da descoberta de um túmulo vazio pela parte das mulheres é muito bem provável que seja a verdade. Por quê? Ninguém ousaria repetir ou contar aquilo que as mulheres vieram relatar sem verificarem. Sabe o que aconteceu quando as mulheres vieram aos discípulos? Ninguém creu nelas quando relataram. Lembra disso? Ninguém creu nelas. Por quê? As mulheres eram consideradas uma classe, pessoas de estatuto muito baixa na sociedade. E não era fácil acreditar o testemunho da mulher como testemunha verdadeira, sem que o homem verifique e valide este testemunho. É por essa razão que os discípulos como que levantaram-se e correram. Pedro e João. E Pedro correu mais rápido. Quem correu mais rápido? Era João, não é? Porque ainda era mais jovem. Correu mais rápido, mas quando chegou aí teve medo de entrar. Mas Pedro chegou, depois entrou e viu e creu. Ok? Então, este testemunho das mulheres, quando se dá o relato daquilo que as mulheres falaram, sendo elas de estatuto baixa ou de classe baixa, é altamente provável porque não iriam divulgar testemunho de mulheres naquela altura, naquela sociedade em que as mulheres eram menosprezadas. Ok? Esses fatos reconhecidos por quase todos os estudiosos, esses são fatos reconhecidos por quase todos os estudiosos, apontam fortemente para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, o que explica muito bem todos esses 5 fatos. Falamos que as pessoas que não concordam com esses fatos são as pessoas que nunca se dão nenhum esforço para examinar a historicidade dos acontecimentos relacionados com Cristo. São pessoas que descartam sem se dedicarem a uma pesquisa. Mas todos os estudiosos que estudam diligentemente chegam à conclusão de que esses fatos são verdadeiros. Chegam a esses fatos. Todos os estudiosos. Mas não aqueles críticos que só descartam, como o exemplo daqueles homens que nós falamos na aula passada. Temos uma parte que vai nos dar a conclusão desta matéria e vamos entrar na outra. Essa fala sobre críticas legais. Críticas legais para quem está na advocacia, questões do direito, ele pode entender muito bem esta matéria. Eu só vou ler aqui, não vou dar muita explanação, só um e outro ponto que vou trazer aqui. São 10 pontos relacionados com isso. Mas antes disso, de citar os pontos, vou dar a introdução desta matéria. Estamos a falar de críticas legais. Aí diz a jurisprudência
a ciência do direito apresenta uma forma de chegar à verdade das questões em disputa. Segundo a lei, os casos, estamos a falar das afirmações de verdade, são testadas observando atentamente as evidências de ambos os lados da questão. Quer o veredito seja dado por um juiz ou por um júri, essa decisão deve basear-se numa preponderância de provas. Legalmente, para provar a ressurreição, além de qualquer dúvida razoável, precisamos oferecer um tipo de evidências que possa trazer um veredito incontestável. Para conseguir isso, recorremos aos métodos da jurisprudência comum. Colocamos a afirmação de que Jesus ressuscitou dos mortos em julgamento. Vamos a colocar essa afirmação. Então, submetendo a regras de evidências estabelecidas. A classe de provas necessárias, provas diretas exige o depoimento de testemunhas oculares credíveis. Steve Collins desenvolve as evidências como seriam usadas, em um processo judicial da seguinte forma. Então, vimos aí a forma em que são estabelecidas essas normas para poder averiguar se é uma questão de juízo, aliás, de julgamento. Tem que haver algumas normas para poder classificar, examinar de que qual das afirmações constitui a verdade, quem tem a devida razão ou quem não tem, portanto, a razão, usando termos mais comuns. Então, tudo tem que ser baseado na questão de evidências, de provas. Tem que ser examinada cada afirmação, ou seja, alguém chega e começa a acusar o acusador e vem o outro que vai se defender. Cada um vai ter que trazer provas, vai ter que trazer testemunhas, principalmente testemunhas oculares. Aí tudo será examinado de acordo com estas regras que foram estabelecidas sobre a questão da jurisprudência ou ciência do direito. Esse processo judicial é da seguinte forma. Número 1. Para provar a ressurreição de Jesus, para além de qualquer dúvida razoável, através de uma preponderância de provas, deve ser demonstrado que temos o tipo de testemunha ocular direito necessário para ser conclusivo. Ok? Então, primeiro, tem que haver a questão de demonstração de que sim, temos testemunhas oculares de direitos, não é? Necessários para poder prosseguir. Se vais num julgamento e dizer que tem testemunhas que testemunharam, são capazes de testemunhar sobre o acontecimento ou alegada ocorrência, e você dizer que não tem testemunhas, logo o seu assunto é descartado. Neste caso, tem que haver testemunhas oculares diretos para poder avançar para o próximo ponto. Ponto a seguir, para esse processo. Para tal, devem ser apresentadas provas primárias que possam ser qualificadas como originais. Os documentos do Novo Testamento são oferecidos como evidência primária original da ressurreição de Jesus. Ok? Se você diz que nós temos testemunhas oculares, devem ser apresentadas diante do tribunal. E sendo nesse caso, o que é que nós apresentamos como documentos
originais ou testemunhos oculares são os documentos do Novo Testamento. Esses são classificados e considerados como evidência primária e original da ressurreição de Jesus Cristo. Principalmente os 4 evangelhos. Número 3. Os documentos do Novo Testamento devem ser considerados provas materiais devido à sua ligação lógica com os acontecimentos da ressurreição. Portanto, esses documentos do Novo Testamento são considerados como provas materiais devido à ligação lógica com os acontecimentos. Existem grandes lógicas que estão ligadas com os documentos e relatos do Novo Testamento, em particular os 4 evangelhos. Número 4. Os materiais do Novo Testamento são evidências competentes porque estamos lidando com eventos que aconteceram há quase 2000 anos. O testemunho ocular da ressurreição foi preservado em registros escritos, cujo conteúdo é o foco da investigação. Se estes documentos forem originais, antigos e em bom estado de conservação, então o testemunho que contém pode ser apresentado e contestado. Ok? Então, aqui estamos a falar sobre assuntos de críticas legais. Para os que não entendem o direito, eu estou aprendendo um pouco aqui a colar. É muito importante notarmos que estamos a falar de questões que acontecem. Por mais que não sejamos conscientes disso, mas esse é um processo que em tribunais sérios, juízes sérios, advogados sérios, observam esses passos para chegar a um certo veredito em casos de julgamento. Ok? Então, neste caso, os materiais do Novo Testamento são evidências competentes porque estamos a lidar com eventos que aconteceram há 2000 anos atrás. Então, será que esses documentos são antigos o suficiente para serem qualificados como documentos originais, primários, para testemunhar aquilo que aconteceu? E se sim, esses documentos devem ser colocados em questão, devem ser questionados, devem ser examinados. Será que estão bem conservadas? Será que eles possuem a informação relacionada com os acontecimentos de uma forma tão precisa ou não? Então, devem ser contestados, devem ser apresentados, se contém esse testemunho, ou até podem ser contestados. Ok? Muito bem. Número 5. Os manuscritos do Novo Testamento fornecem a evidência documental para apoiar o fato de que o seu testemunho pode ser apresentado como segurança, como evidência primária e direta. A qualidade da evidência documental fornecida pelos escritos do Novo Testamento é demonstrada pela aplicação das seguintes regras de evidências. Ok, muito bem. Os manuscritos do Novo Testamento fornecem a evidência documental para apoiar o fato que nós citamos, número 4. Ok? Os manuscritos do Novo Testamento oferecem a boa conservação, ok? E não só a aproximação ao tempo em que o acontecimento ocorreu. Portanto, também temos outros pontos que apoiam o ponto número 5, que são pontos número 6 e 7. Esses manuscritos são, portanto, fornecidos para demonstrar esta evidência. Portanto, a regra número 6 diz o seguinte: a regra dos documentos originais mostra que os manuscritos do Novo Testamento são documentos primitivos da primeira ordem. Estás a ver? São documentos primitivos da primeira ordem. Ou seja, são documentos mais aproximados aos acontecimentos. São documentos mais antigos
aproximados ao acontecimento e não só foram escritos por quem? Por testemunhas oculares do acontecimento. Então eles oferecem, passam desse critério para a segunda fase. E depois vemos que, número 7, uma vez demonstrado que o Novo Testamento se qualifica sobre a regra dos documentos originais, a regra dos escritos antigos é então aplicada. Aí já segue para já examinar a regra dos escritos antigos. É uma outra etapa. Vamos lá. A regra dos escritos antigos verifica a credibilidade dos documentos com base em duas coisas. Primeiro, providência. Falamos de onde os manuscritos foram encontrados. E depois, o teste de autenticidade. Vamos lá examinar onde que os documentos foram encontrados. E depois vamos a outro teste. Teste de autenticidade. Será que mesmo esses documentos foram registrados, foram escritos por este homem, por esta pessoa, personagem que carrega como título? Então, são esses pontos. Depois de provar ou negar a autenticidade do documento antigo envolve testes de consistência interna e testes externos que tratam da proximidade temporal e da confiabilidade histórica geral. Ok. Para testar a autenticidade também tem que se aplicar algum exame. Um exame para testar se será que estes documentos são da autoria de tal fulano. Por exemplo, se falarmos de Pedro, são da autoria de Pedro, são da autoria de Paulo, são da autoria de Timóteo, ou seja, de Tiago. Agora, o que se faz? Tem que se examinar a consistência interna do mesmo documento, do começo ao fim. Será que carrega o mesmo fio de pensamento? E não só, também examinar a consistência externa do que os outros falam a respeito dessa pessoa. Também perceber esse processo. E depois disso, o que é verdade é que o Novo Testamento, em todos esses testes com louvor, já passou. Já passaram todos. O Novo Testamento passa em todos esses testes com louvor. A confiabilidade do Novo Testamento é excelente. E número 8, quando a regra do documento original e a regra dos escritos antigos mostram que o Novo Testamento se qualifica para a prova documental competente, o seu depoimento de testemunha ocular pode ser confirmado ou refutado pelos seus próprios méritos como prova de reita primária. Ainda pode ser refutado e pode ser aprovado depois de passar por esse processo, mas se havendo pelos seus próprios méritos. Agora, número 9, tendo apresentado o depoimento das testemunhas oculares a partir dos documentos históricos primários, devemos então permitir que as testemunhas sejam interrogadas por depoimentos hostis e contra alegações que tentam refutar as declarações das testemunhas oculares. São consideradas explicações alternativas sobre o túmulo vazio e as aparições de Jesus Cristo pós a ressurreição. Agora, o que acontece? Quando testemunha ocular é afirmado que sim, essa pessoa é testemunha ocular da primeira linha, ou credível, original, então ele tem que ser, como chama? As testemunhas, ou depoimentos de testemunhas, tem que ser examinados, tem que ser questionadas pelos quê? Pelo acusador, pelas testemunhas ou pelos depoimentos, interrogados por depoimentos hostis e contra-alegações. Por essa razão que a Bíblia, hoje em dia, é examinada
Porque estamos a questionar sobre essas declarações que a Bíblia traz, esses relatos que a Bíblia traz sobre a ressurreição, sobre o túmulo vazio, tem que ser colocado em questionamento, interrogações. Depois de todas as evidências, tanto a favor ou como contra, terem sido consideradas, terá sido demonstrado que a defesa da ressurreição de Jesus Cristo é suficientemente forte para ser considerada conclusiva. O veredito é que o testemunho da Bíblia, inclusive em particular o Novo Testamento, sobre a ressurreição de Jesus Cristo, é verdadeiro. Então, é esse processo todo que tem que ser seguido para chegar a essa conclusão que nós temos hoje como a Bíblia. Aliás, a Bíblia fala só para que um leitor qualquer leitor que leia a Bíblia entenda esses ensinamentos simplesmente, claramente, e vai crendo e vai crescer em conhecer a Deus. Mas o que acontece, meus amados? Temos várias mentes críticas, várias mentes hostis, vários adversários e inimigos da cruz de Cristo. E eles querem fazer tudo por tudo para invalidar a veracidade das Escrituras. É por essa razão que se coloca nesse processo, nesse trabalho arduoso, para chegar a termos a tranquilidade de que realmente a fé cristã é uma fé. Aliás, não sei se você já sabe se existe uma outra, diríamos, uma outra fé, alguns outros livros, diríamos, sagrados, entre aspas, que foram veementemente atacados como a Bíblia. Você conhece um livro espiritual que foi atacado como a Bíblia é atacada hoje? A Bíblia é atacada em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não me lembro um dos imperadores que tinha jurado que em menos de 100 anos a Bíblia seria um livro esquecido na face da terra. Acho que era um francês, não me lembro quem foi. Será que o Karl Marx? Não me lembro quem foi. Alguém se lembrar pode investigar, encontrar. Um desses grandes ditadores que levantou-se ao longo da história, tinha jurado que a Bíblia, durante um período de 100 anos, seria um livro obsoleto, um livro esquecido por face da terra. Voltaire, ok? Quem conhece quem foi o Voltaire? Era um francês, não é? Não sei qual seria o nome aqui em português, mas eu vou ver a pesquisa e depois vou vos dar os dados. Então, ele tinha jurado que a Bíblia seria o livro esquecido na face da terra. Ele tinha jurado com todos os seus poderes que iria exterminar a Bíblia. Ele tinha máquinas impressoras, comprou e investiu para imprimir panfletos, cartazes de propaganda contra a Bíblia e promover o comunismo, não sei se era o comunismo, o ateísmo, qualquer coisa. E sabe o que aconteceu? Aquele homem morreu. Não me lembro como ele morreu, porque já faz muito tempo que eu li essa história. Então, ele morreu, mas o que eu lembro é que as máquinas que ele havia comprado, adquirido para imprimir essa propaganda dele, foram as próprias máquinas impressoras que foram usadas para imprimir mais cópias da Bíblia. Certo? Não podes brincar com Deus. Todo aquele que se coloca numa guerra contra Deus, Deus sempre sai vitorioso. Deus sempre sai vitorioso. A Bíblia sempre foi contestada. A religião sempre ataca o cristianismo. Tanto a religião, assim como o humanismo,
ateísmo, comunismo e você pode mencionar. Atacam a Bíblia, inclusive a religião. Quais são os grandes perseguidores da igreja hoje em dia? Não é a religião? Podemos dizer que o comunismo também é uma religião, queridos. Só que coloca o homem no centro. O homem que é mais deificado. É considerado como divindade. Por exemplo, se vais para a Coreia do Norte, vais para a China. Quem é Deus? É o presidente, o próprio líder. O homem é mais venerado. Portanto, o comunismo é uma espécie de religião. Não no sentido declarado como religião. Mas é porque tem um espírito que está dirigindo esse movimento. Ok? Então, só pensar sobre essas questões. A Bíblia é genuína. A Bíblia é autêntica. E é por essa razão que a fé cristã é a única verdadeira fé que adora o Deus verdadeiro. Agora, tem muitas outras religiões, das quais nós iremos introduzir aqui de uma forma resumida, e ao longo deste trimestre, destas últimas semanas que nos faltam, iremos ver uma lista de uma forma um pouco mais, talvez, detalhada, algumas religiões, e vamos terminar o nosso trimestre com algum entendimento daquilo que é a visão global naquilo que tange a área espiritual ou religiosa. Amém? Amém? Então vamos para o nosso breve intervalo e voltaremos já. Amém? Amém. Deus abençoe.